Há quase 100 anos, história atrai visitantes ao cemitério no Prado. Réplica de uma capa foi construída em cima do túmulo no local. No vídeo de hoje vocês vão conhecer a lenda da mulher da capa preta, que faz parte da história do cemitério em Alagoas. E esse tema foi indicação da nossa inscrita Tamires Santos. Valeu, Tamires, tamo junto. Agora bora lá para nossa história de hoje. O cemitério Nossa Senhora da Piedade, no bairro do Prado, em Maceió, um dos mais antigos do estado, guarda o símbolo de uma lenda urbana existente há dezenas de anos. A réplica em mármore de uma capa jogada em uma cruz, localizada acima de um túmulo, atrai curiosos desde que foi criada. Conta a lenda que no início do século XX, um homem conheceu em um baile uma bela moça por quem se interessou. A partir daí, os dois ficaram juntos durante toda a festa. A moça era linda. Quando deu meia-noite, ela quis ir embora e falou para o rapaz. Estava chovendo e ele falou que a levaria em casa. O jovem então pegou a capa que trazia e a cobriu. Eles saíram e ela pediu que ele parasse na porta do cemitério, onde ela ficou. Mas antes disse o endereço. Contou a Antônio Fidelis dos Santos, de 77 anos, que faz serviço de limpeza no cemitério há 35 anos e mora no bairro desde que nasceu. De acordo com a narrativa, o homem foi até a casa da moça. Lá, a família informou que não existia ninguém com o nome informado morando no local, mas que era como se chamava a filha, que já havia morrido. Ele se recusou a acreditar no que ouviu e começou a achar que estava sendo vítima de uma peça. Depois de muita conversa, eles foram ao cemitério para que a família mostrasse o túmulo ao jovem. Ao chegar no local, ele viu o túmulo e a capa que lhe pertencia em cima da cruz. Outro morador do bairro, o aposentado Euclides, de 76 anos, disse que trabalhou durante 40 anos como pedreiro no Nossa Senhora da Piedade. Quando cheguei para trabalhar, a capa já estava construída. Sempre perto do dia de finados, muitas pessoas visitam o túmulo dela e perguntam sobre a história. Tem pessoas que nem têm parentes enterrados, mas vêm só para ver a capa, falou ele. A técnica de informática Andrea disse que houve versões dessa história desde criança do seu avô, que trabalhou por muitos anos no cemitério como mestre de obras. Essa família viveu aqui, no bairro do Prado, e foi uma das mais antigas. A história diz que a mulher morreu com 52 anos, mas apareceu no baile como uma jovem. Ela vivia sozinha e tinha medo de nunca se casar, pois ela tinha tuberculose, e levou uma insatisfação para o túmulo. Andréa disse que o bairro do Prado é um dos mais antigos e tradicionais da cidade. Meu avô construiu muitos túmulos para as famílias ricas e sempre me falou dessa história. Ele conhecia pessoas da família, pois foi contratado para fazer túmulos para eles, falou ela. No túmulo de cor preta, que se encontra hoje no cemitério, há a inscrição Carolina de Sampaio Marques, nascida em 21 de março de 1869 e falecida em 22 de novembro de 1921, em letras romanas. Um funcionário do cemitério disse que algumas vezes viu pessoas limpando o local, mas que isso não acontece há mais de um ano. O diretor do cemitério disse que sabe que o túmulo pertence a uma família que também possui outro túmulo ao lado do de Carolina, mas que em 9 meses que trabalha no local nunca foi procurado por nenhum deles. Apesar de as versões contadas por moradores antigos e funcionários do cemitério mudarem com relação à carona que a mulher teria recebido, os pontos principais são sempre os mesmos. Lenda vira tema de bloco de carnaval. A lenda da mulher da capa preta foi tão disseminada em Alagoas, principalmente entre os moradores do bairro, que inspirou a criação de um bloco de carnaval com o mesmo nome. Há 14 anos, centenas de pessoas se concentram em frente ao cemitério Nossa Senhora da Piedade
e saem pelas ruas do bairro. O idealizador do bloco, o pernambucano Marcos Catende, contou que ouviu pela primeira vez a história quando passeava com uma namorada pela calçada do cemitério. E ele se interessou tanto pelo relato que passou 2 semanas indo ao cemitério para saber mais sobre a lenda. Ouvi a mesma história de várias pessoas e acredito que isso aconteceu mesmo, até porque há relatos de que a família de Carolina realmente existiu. Eu já havia sido organizador de um bloco e vi nessa história um bom tema para o carnaval, disse ele. O bloco da Mulher da Capa Preta sai à noite, geralmente em uma data nas prévias carnavalescas. Ao som de banda de frevo, os foliões saem fantasiados com a temática fúnebre. E alguns homenageiam a Mulher da Capa Preta nos trajes. Uma outra lenda que também é bem interessante é a do Homem de Capa Preta, o Capitão do Mato de Votorantim. Quem mora no bairro Cubatão está acostumado a ouvir relatos dos vizinhos sobre ele. Dizem que é a alma do Capitão do Mato, que vaga desde a época da escravidão até os dias de hoje, sempre durante a noite. Era meia-noite quando Gisele Aparecida, de 46 anos, viu o Homem da Capa Preta pela primeira vez. Ela mora no bairro há 14 anos, em uma casa de frente para a igreja da comunidade, a qual, acredita-se, usou mão de obra escrava em sua construção. Logo que se mudou, Gisele já ouviu falar sobre essa lenda. Um senhorzinho que morava aqui sempre via o Capitão do Mato sentado na esquina. Um dia, meu cachorro começou a latir bastante e eu saí para ver o que estava acontecendo e vi esse homem. Ele abria a capa e provocava meu cachorro. O cão ficou louco, avançava nele e não me obedecia, lembrou ela. O Homem da Capa Preta, segundo as histórias, veste roupas, chapéu e capa preta. Ele é grande, alto e normalmente ninguém consegue ver seu rosto. E foi dessa forma que Gisele o descreveu, adicionando apenas o fato dele não ter pés e flutuar pelas ruas do bairro. Conforme a moradora, em outra noite, ela o viu enquanto dirigia. Eu estava de carro quando vi uma pessoa com uma roupa antiga de couro. Eu olhei para ver se o reconhecia, para dar uma carona. Então a pessoa baixou o chapéu no rosto. Nesse momento, eu olhei pelo retrovisor e não tinha mais ninguém, comentou ela. Gisele ainda revelou à reportagem que durante a noite sempre escuta cantigas, barulhos de correntes e cavalos pelas ruas. Ela acredita que essas aparições estão ligadas a um cemitério do período da escravidão na região. A gente escuta os mais velhos contarem que naquela época matavam muita gente. Dizem até que tem um padre enterrado na capela. Para a moradora, o Capitão do Mato não assusta mais. Quando a gente saía à noite, dava para ver ele sentado na esquina. É uma coisa que o pessoal já se acostumou, contou ela. Ainda assim, ninguém se atreve a mexer com essas aparições. Mas tem gente que tem tanto medo que nem quer se identificar. Conforme um morador que vive há mais de 40 anos no bairro Cubatão, ele já viu o Homem da Capa Preta uma vez, há mais de 20 anos. Eu estava com os meus irmãos andando pela rua meia-noite, em uma sexta-feira 13, quando vi um homem alto de capa e um chapéu gigante vindo em nossa direção. Ele passou por nós e depois desapareceu, afirmou ele. Depois disso, o homem nunca mais viu o Capitão do Mato. Escravidão na região. Desde meados do século XVI até a década de 1850, milhares de pessoas dos mais diversos povos e grupos étnicos que habitavam as vilas, cidades e regiões do continente africano foram traficadas para o Brasil. Votorantim também tem sua história de escravidão. Um túnel na cidade foi muito usado por negros em suas fugas do Capitão do Mato. Esse túnel ficava na chácara dos padres, onde hoje
está apenas o terreno, ao lado do shopping panorâmico. Naquele local, os negros permaneciam e ajudavam os religiosos na limpeza e serviços gerais. A história do Capitão do Mato é só um dos reflexos do período da escravidão, que assombra a humanidade até os dias atuais, como, por exemplo, a desigualdade racial. No dia 13 de maio, comemoramos a abolição do trabalho escravo por meio da Lei Áurea, aprovada nessa mesma data em 1888, com a assinatura da Princesa Isabel. Capitães do Mato, Quilombos e os Camargo. Os capitães do mato eram em sua maioria homens pobres. Eles já atuavam antes mesmo do século XVII e tinham como objetivo principal evitar fugas de escravos. O capitão do mato reprimia alguns delitos no campo e aos poucos a função foi se espalhando para recapturar os escravos. Esses homens exerciam o cargo em troca de prêmios ou para seu sustento. Já os quilombos foram espaços construídos pelos escravos negros africanos e afrodescendentes que fugiam da escravidão em busca de liberdade. Os habitantes dessa comunidade eram chamados de quilombolas. A comunidade quilombola, os Camargo, localizada em Sorocaba e Votorantim, se originou com o escravo alforriado José Joaquim de Camargo. Os descendentes do homem liberto possuem uma escritura datada de 2 de novembro de 1874, comprovando que ele comprou terras a preços de 400 mil réis. E aí, pessoal, vocês já conheciam alguma dessas duas lendas? Eu estou esperando por vocês aí nos comentários. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.